Oi, 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 sejam muito bem-vindos a mais um Profundidades. Aqui a gente tem conversas que realmente são profundas. A gente pega um tema e aí a gente vai esmiuçando, vai entendendo as múltiplas facetas desse tema ou dessa história que essa pessoa traz para a gente. Porque afinal de contas já tem um mundo aí cheio de superficialidades, a gente não precisa contribuir com isso. A ideia aqui é que você, que está na sua jornada de autodesenvolvimento, autoliderança, autorresponsabilidade, encontre também parceiros aqui para a gente caminhar juntos e se debruçar sobre temas, se debruçar sobre assuntos, sobre coisas que podem fazer diferença no nosso dia a dia de verdade, sabe? Aquela conversa que faz sentido a gente ter, que quando a gente termina a gente fala, olha, deu aquele quentinho no coração, me trouxe insights, isso fez essa hora passar de forma a ser agregadora para a gente, né? Não é aquela hora que a gente passa rolando o feed e não tem nada, que no final você não sabe o que você viu. Aqui não, aqui é conversa profunda. E hoje minha convidada, mais do que especial, ela já esteve por aqui. Ela participou comigo de um dos primeiros episódios, uma querida, e a gente está muito feliz que ela pôde separar um tempinho na agenda dela, super corrida, para contar para a gente algumas novidades, um pouco do que ela está fazendo. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. A gente vai falar hoje sobre o Reconecta Aí e vai falar sobre outras tantas coisas que fizeram que esse jogo, esse assunto viesse à tona, né? Mas vou apresentá-la para você entender por que faz sentido você ficar comigo nessa hora. A gente trouxe hoje a Daniela Leludac. A Daniela é consultora corporativa, psicóloga, psicóloga clínica, palestrante e colunista, já tem mais de 25 anos de experiência. Reconhecida por seu trabalho no desenvolvimento humano, ela apoia líderes, famílias e empresas na criação de ambientes colaborativos, humanizados e de alta performance. É idealizadora da metodologia Análise Integral, que une psicologia, tecnologia e espiritualidade para capacitar pessoas e equipes a alcançarem seu máximo potencial. Eu chamo de Dani, mesmo que eu já me sinto de casa, né? Mesmo que assim, a gente já vai tendo. A pessoa nem te dá intimidade, mas a gente já é de casa. Já, pelo menos aqui no meu coração, ela já é de casa. Daniela Ludac, Dani, muito bem-vinda. Obrigada por participar com a gente de mais essa conversa, viu? Quem está em casa sou eu, porque é um espaço desse que você traz com tanto cuidado. É, no mínimo, uma honra estar com você nesse fórum, nesse petit comitê, né? Porque eu gosto muito dessa forma como você traz os temas. Eu acho que você é muito, muito feliz. Se eu puder contribuir, estamos junto. Quem está Sempre. em casa sou eu. Sempre. Você está em Curitiba hoje? Está onde? Hoje eu estou em Curitiba e junto com você nesse evento. Vamos nessa. Que bom. A gente está. Nós começamos gravando aqui no estúdio, né? E algumas edições a gente está fazendo isso porque acho que tem algumas conversas que elas são necessárias e a tecnologia nos possibilitou estar em tantos lugares, né? Romper os limites geográficos, então a gente tem que fazer isso. E falando de romper limites geográficos, eu quero que você me conte muitas coisas, principalmente sobre uma viagem que você fez recente aí para o Catar, que eu sei que foi incrível. Mas vamos começar do começo. Dentro das muitas coisas que você atua, agora a gente tem aí uma novidade que é o Reconecta Aí, né? Me explica um pouquinho para quem está assistindo a gente o que é o Reconecta Aí. E eu sei que já começa no nome, que já tem aí uma ideia de juntar tecnologia com tudo mais, com a AI de inteligência artificial, é isso mesmo? O nome Reconecta Aí veio na pandemia e a gente começou a pensar muito sobre isso, porque com a pandemia e depois com essa tecnologia que nos permitiu, inclusive, como estarmos hoje aqui juntos, né, no online, isso mexeu muito com as pessoas. Eu fiz muitas pesquisas na época da pandemia e uma delas era sobre o nível de ansiedade das pessoas ao usar a tecnologia. Então, eu falei, gente, a gente precisa se reconectar com a gente antes de estar pensando em tudo que está acontecendo. E aí surgiu o Reconecta Aí. O Reconecta Aí tem 4 módulos. O primeiro módulo vem a ser um game em que a gente convida as pessoas
a fazer uma viagem consciente, uma expedição consciente, que a gente chama, em que a gente visita diversos planetas, como empatia, perseverança, autoestima e por aí vai, no sentido da gente se conhecer mais. E os outros modos estão muito relacionados ao nível de reconhecer quem você é mesmo, para você e depois para o mundo. A gente também fala dessa questão da espiritualidade, então tem toda uma sequência. Mas a questão do game, que nós fechamos o Reconecta aí no ano passado, enfim, até falando do nome, antes de falar do game, o Reconecta aí, o AI, no final, está relacionado à metodologia, né? À análise integral, que também vem a ser inteligência artificial, né? Mas, assim, vem Que a ser essa legal. análise integral. Eu me Eu debrucei tinha. muito nessa minha jornada, né, para falar e trabalhar com pessoas, em como que eu poderia estar trazendo uma leitura diferente sobre as pessoas. E aí eu trouxe muito da sistêmica, eu trouxe muito da arte, eu trouxe da espiritualidade, maneiras de hoje estar fazendo até assessments diferentes para as empresas e para as pessoas de uma forma geral que me procuram. E então é isso, análise integral, que envolve tudo, tudo nessa minha jornada, né? Você é legal, porque assim, muita experiência em frentes diversas que foi te dando mesmo uma expertise para conseguir juntar tudo isso e fazer de um jeito que é fácil de ser assimilado, né? Porque num game, cara, a gente, assim, o ser humano ele gosta de jogar, ele gosta, né? Não é à toa que tudo a gente vai para gamificação, cresceu horrores. E aí é um jeito Exatamente. fácil de assimilar conhecimento também, jogando, brincando de forma leve, né? É, E eu comecei, desculpe. não, não, pode falar. Me fala, surgiu de cara com o jogo, assim, você falou assim, o jogo fica fácil de botar para todo mundo. Como que você foi nessa construção? Foi uma grande surpresa, porque eu acho assim, tinha que trazer um pouco mais de humor para esse programa. E tinha que trazer um pouco mais de conexão e de, sabe, de lúdico. Eu acho que a gente tem que olhar para a vida de forma mais lúdica. Tem que olhar para a vida de uma forma não tão pesada. A gente está na melhor época da história da humanidade, né, gente? Então, assim, como é que a gente pode aproveitar disso tudo, mas com leveza? Então, o game chegou, o jogo chegou com isso. Então, a gente fala muito que hoje a bola da vez é a terra. Não sei se você já escutou essa expressão, mas assim, não existe nada, nada no universo consciente aí fora, nos planetas, nas galáxias que a gente tem acesso, não tem nenhum planeta que seja como a Terra. Então, isso foi possível, toda essa junção, as poeiras interestelares, permitiu que esse sistema se constituísse dessa forma e que nós pudéssemos estar aqui. Então, assim, então todo mundo fala disso, os astrofísicos, no mundo inteiro. Eu gosto de estudar muito, e eu me mergulhei muito na astrofísica ano passado, e aí eu falei, gente, por que a gente não convida as pessoas para uma viagem? Uma viagem mais lúdica, mais leve, em que as pessoas possam ser elas mesmas. Porque tem uma coisa, viu, Gi? Eu só identifiquei isso no jogo. No game, quando as pessoas entram para jogar, a maioria das pessoas fala assim para mim, né? Tanto nas empresas, escolas, ou até em grupo de amigos. Não, eu não sou competitivo. Até que começa o jogo, né, Gi? Até que começa o jogo. Então, assim, a expedição consciente é uma viagem dentro de você, em que, junto com os parceiros, são 5 grupos em que podem ser jogados, os parceiros nos grupos acabam expondo experiências nas dinâmicas que a gente vai propondo e as pessoas vão trazendo quem são elas. Então, a gente fala de autoestima, a gente fala de autodesenvolvimento, a gente fala de bom humor, a gente fala de perseverança, a gente fala de criatividade, e de um jeito leve. E, assim, as experiências que a gente está tendo tá sendo muito ricas. Desde da cozinheira, já aconteceu isso. A cozinheira foi chamada para o game. E o presidente do conselho também foi chamado para estar. E todo mundo junto e misturado, sendo o quê? Quem eles são. Então, assim, foi uma grata surpresa. Hoje o game eu estou introduzindo em todos os programas
que eu coloco, que eu tenho, né? Eu tenho um programa muito forte aí em termos de formação de lideranças, né? Que é o Líder Integral, e começa com game. Então, assim, palestras de team building ou grupos para se desenvolver diversos temas, o game pode ser utilizado. E por que que ele pode ser utilizado? Porque ele integra, ele traz o humor e a leveza que a gente está precisando em todos os sistemas, seja o corporativo, seja o familiar, seja com amigos. Então, gente, foi uma surpresa, foi uma tremenda surpresa. E assim, as pessoas, elas se soltam, as pessoas falam de histórias em que muitas vezes ou são esquecidas ou ninguém vai se interessar muito por elas. No game, isso tudo, a vivência da pessoa é extremamente importante. E as pessoas colocam, aí você pode pensar, né, Gi? Não, as mulheres devem se expor, mas não. Os homens trazendo as experiências que eles tiveram, de sucesso ou não, sabe, nos relacionamentos, na vida, na carreira, todo mundo. E detalhe, pode ser jogado com adolescentes, pode ser jogado com os adultos, os jovens, os ditos jovens velhos, né, da nova, os mais experientes. Então, assim, Gi, foi uma tremenda surpresa o game. Uma tremenda surpresa. E está tendo um efeito muito legal. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o efeito? O que que fica depois para esse grupo que passou pelo game? Como que você percebe que como eles saem do game, assim? Como que eles saem dessa primeira etapa que é o jogo? O game ele pode ser jogado, ele tem uma flexibilidade, sabe? Ele pode ser jogado de 4, 6 a 8 horas. E assim, quando termina, a expressão de algumas pessoas nossa, passou tão rápido, eu queria mais. A gente devia ter isso toda semana, todo mês, na empresa, nos grupos, para jogar. E aí, a questão, assim, as pessoas que entram introvertidas ou sem muita facilidade de comunicação e relacionamento, elas saem diferentes, por incrível que possa parecer. E assim, as pessoas que são mais arrojadas, elas começam a se perceber: peraí, isso aqui eu tenho que pensar melhor. Então as pessoas mexem com a gente. Então eu que estou na coordenação, né, eu estou preparando pessoas aí para assumir essa multiplicação. Eu que estou na frente da maioria, a gente já passou pelo game mais de 120 pessoas já. Nós lançamos ele em outubro, então assim, estamos jogando, né? Mas assim, as pessoas, o feedback, inclusive, que a gente, por uma fase de pesquisa, a gente tem muito feedback escrito. E as pessoas, assim, a performance do game para elas foi muito legal, está super muito bem avaliado, inclusive. Mas assim, as pessoas, elas trazem uma questão de conexão com a essência delas. E isso eu sempre procurei na psicologia. Isso eu sempre procurei no trabalho que eu tenho com as empresas, com as famílias e com as pessoas de uma forma geral. Eu acho que a gente, eu penso, eu acredito nisso, a minha prática é em cima disso. Todos nós temos uma essência e ela tem que vir para o jogo. E é o jogo da vida, sabe? O jogo da vida que você tem na carreira, o jogo da vida que você tem com os amigos, nos seus relacionamentos íntimos, com a família, com quem quer que seja. E o game, olha, eu estou muito feliz, Gil, muito feliz com esse resultado. Porque é isso, a gente tem que olhar para a vida e tem que olhar para a nossa existência com leveza, porque a gente está na melhor época da história da humanidade. E as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão descompassadas e desbussolizadas. Então, enfim, é isso. Respondi a tua pergunta, né, gente? Não, respondeu, claro que sim. E eu imagino que os benefícios sejam muitos, né? Porque eu vejo que muitas vezes a empresa fala assim: nossa, estou precisando melhorar o clima aqui dentro, integrar e tal. Aí eles chamam uma palestra motivacional. E aí o cara entra, faz a palestra, bastante gente acha bacana, acho, não tem nada contra, eu gosto. Eu mesmo já gosto, já quis muito assistir muitas palestras assim. Sim. Mas se você não está na vibe, na frequência, você entra armado na palestra, você sai sem aprender zero. Você sai
E eu já vi muitas vezes isso, a pessoa que não tá que ela tá com raiva da empresa, ela tá descontente com aquele lugar, quando você coloca uma palestra motivacional, ela fica mais contente ainda, porque ela fala: "Ah, cara, o cara vem falar aqui, tem que mudar o meu dia a dia, tem que mudar como eu me relaciono com esse líder chato que eu tenho aqui, que não me escuta". E aí, tem que buscar outras ferramentas, né. E uma ferramenta dessa, que as pessoas passam horas se conectando, derrubando barreiras, né, construindo uma coisa juntos ali, eu acho que isso realmente é uma ferramenta que promove mudança, e mudança que vai além daquela hora da palestra motivacional, né. Porque quando a gente tem a chance de observar algo dentro da gente, quando a gente é ouvido, quando a gente é visto pelos nossos pares, isso faz uma tremenda diferença, né, Dani? Então, acho uma ferramenta incrível. Tô doida para jogar, tô doida para participar de uma sessão. Eu já tô Em breve organizando nós já aqui em estaremos em Goiânia, tá? Goiânia. Não, tô Em organizando, já breve te nós estaremos em falo. Goiânia. Mas, Gi, acho que a definição que você trouxe, porque nós estamos numa época em que é pedido, é esperado que a gente inove, que a gente traga novas formas de uma expansão do nível de consciência. Então, a gente precisa estimular as pessoas, a gente precisa instigar. Motivar, ninguém motiva ninguém, né? Então, assim, existem palestras e é uma ferramenta extremamente poderosa, quando, né, bem colocado num contexto. Sim, São sim. ferramentas, é isso que você está colocando. Agora, o game, e olha que eu trabalho há mais de 30 anos nesse mercado aí, com tudo que eu já vivi, tanto no Brasil quanto fora, realmente foi uma grata surpresa. Tá O que extrapolando todas as suas expectativas. não, e extrapolou as minhas. Então, assim, porque essa questão da gente olhar para o mundo com esse peso, porque assim, Gê, nós estamos conversando aqui, o mundo está correndo numa É. velocidade, assim, está sem pedal de freio. Assim, muita inovação. Mas essa questão de resgatar a essência humana e trazer isso de uma forma palatável dentro das empresas, realmente é uma inovação que merece ser conhecida, viu, Gi? Não, tenho Merece ser certeza, conhecida. Então, assim, tenho por exemplo, certeza. eu já estou sendo chamada, por exemplo, reuniões de fim de ano, as reuniões de alinhamento, pode ser aplicado em diversos contextos, inclusive antes de uma reunião com a área comercial, por exemplo, sabe? Em que você estimula as pessoas a serem elas próprias. Assim, sabe, se deixarem, ficarem mais leves, inclusive para as convenções e tudo mais. Então, é sim uma ferramenta que merece ser conhecida. É uma metodologia de trabalho que, através do lúdico, a gente fala de questões muito atuais e contemporâneas. Hoje eu vejo, por exemplo, nessa viagem, né, ao universo, a gente vai passar por diversos planetas, essa questão da autoestima hoje. Tem muita gente saindo do jogo da vida porque não tem autoestima. E são exímios profissionais de ponta. Mas muitos hoje, pela baixa autoestima, não estão conseguindo ser checados, não estão conseguindo ser avaliados, sabe? O feedback desmonta as pessoas. Eu não sei se o nosso telespectador percebe isso, mas é real, sabe? Então, assim, as pessoas estão mal-humoradas, as pessoas estão sem paciência com elas para começar e com o resto. E no jogo, é muito interessante. As pessoas, espera aí, essa regra aqui não está muito clara, essa regra aqui para mim não ficou muito clara. E aí eu convido o viajante nesse jogo, nesse game, você está observando as regras que estão mudando à sua volta? Não é só nesse jogo. Então, assim, Gi, eu convido as pessoas a jogar e expandir. Joga e expande. É como a sístole e diástole que o coração faz, sabe? O quanto que através do game você convida as pessoas para situações reais. Hoje, por exemplo, por que falar de bom humor num game? Porque tem muita empresa aí, Gi, que hoje estão contratando pessoas se tem humor. Ah, não, Dani, é real, gente. O peso de alguns sistemas não está dando mais.
Por que falar de empatia? Ah, todo mundo fala de empatia. Tá, mas vamos fazer isso na prática. Como é que a gente exerce empatia na contratação de pessoas para trabalhar no nosso time? Essas são algumas atividades que tem nesse game. Então, tanto para quem está dentro das empresas, quanto para as famílias. Por exemplo, tem famílias, Gi, olha só a sacada, né, de uma família aí. Tem famílias que tem pessoas de idade ainda nessas famílias e tudo mais. Tem histórias que vão ficar com essas pessoas e vão embora com elas. No game, a gente convida a resgatar as histórias. Então, as famílias, os grupos, um contando para os outros histórias que permearam essa existência dessa família. Então, assim, Gir, eu sou suspeita Não, de uma para falar riqueza, do né? game, mas o game é algo que a gente precisa jogar. Então, de uma Precisa. riqueza, de uma riqueza. Eu fico ouvindo você falar assim, e aí a cabeça vai longe, porque tudo que você está me dizendo faz muito sentido, Dani. A gente vive um momento hoje, nós estamos o tempo todo acelerados, a gente não tem tempo para nada, a gente está o tempo todo ansioso. Eu comecei um processo aqui de desconstruir algumas coisas, e até esse canal surgiu por conta disso, porque como eu tenho uma coisa dentro de mim aqui que eu vou aprendendo, eu tenho hiperfoco, né? Então, em alguns momentos o hiperfoco, cara, eu destruo aquele assunto, eu quero entender, eu quero aprender como que aquilo funciona e tal, o que eu consigo colocar na minha rotina. E aí eu saio falando com as pessoas à minha volta. Eu quero que todo mundo entenda um pouquinho também, porque eu tô naquele hiperfoco, né? E aí, depois eu vou filtrando e vejo o que fica na minha vida daquilo que eu aprendi, mas e aí eu passo para um próximo hiperfoco e tal. Então, eu falo muito com as pessoas à minha volta de N assuntos. E eu vou meio que influenciando muitas vezes, né? E aí eu comecei a ouvir, você precisa gravar, você precisa falar disso com outras pessoas, as pessoas precisam ter esse tipo de conversa, né? E a gente vai, aí eu venho para esse canal e falo para as pessoas assim, como que a gente limpa a nossa rotina e fica aquilo que importa. Como que a gente olha para dentro da gente e encontra forças, encontra generosidade, encontra beleza, né? Encontra presença, porque é isso que vai fazer diferença na nossa rotina. E aí a gente vai fazendo isso aqui no dia a dia, tento fazer isso com a equipe, a gente vai fazendo isso com os amigos, com a família e tal. Mas você conseguiu fazer uma ferramenta que você vai fazer toda uma expansão de consciência gigantesca em algumas horas, né? Porque cada um expande aquilo que dá conta de ver também, claro. Mas num jogo, isso fica democrático, isso fica, cada um vai no seu ritmo, vai entender aquilo que dá conta de ver e vai participar e se vulnerabilizar. Então, eu acho uma ferramenta tremenda, assim. Tô doida para ver acontecendo mesmo e para a gente levar para o máximo de pessoas possíveis, porque é aquilo que eu te falei, eu vejo muita gente que quando a gente fala de autodesenvolvimento, de tomada de consciência, fala, não tenho tempo para isso. Tem que fazer isso aqui, não é? Tem gente que já bota É isso barreira, aí. ou que fala assim, não, tá bom, fecha aqui, mas fala com a equipe. Aí o cara não participa, o presidente do negócio, ele não quer se desenvolver, ele quer que o funcionário entre, né? Cara, principalmente quando a gente fala de uma empresa, ela tem ali a hierarquia, se não tiver na alta direção, aquilo no DNA da alta direção, o restante fica meio cambaleando. Então tem que vir um impacto na cultura toda, né, em todos os níveis. Eu acho fantástico quando você bota um jogo que aí, por mais que você esteja com os muros todos, as defesas todas levantadas, você não vai sair igual. Não vai, Nossa, porque ó, aos Gi, poucos você e vai olha desfazendo que as essa é a barreiras, não é? O jogo ele tem isso, né? O brincar, tem isso mesmo, ele vai te desfazendo as barreiras. Daqui a pouco você vê tá todo mundo igual, tá todo mundo jogando, tá todo mundo brincando, tá todo mundo aberto, né? exatamente. E assim, me chamou a atenção um grupo, numa cidade aqui do Paraná, em Castro, em que as pessoas, tinham ali pessoas com muitas questões muito pessoais, assim. E um grupo
o estilo, o clima do grupo estava meio estranho para mim. Falei: "Tem alguma coisa aqui". Então, tinham histórias muito impactantes nesse grupo. Gi, eu vou mandar esse vídeo para você. Uma das pessoas, muito, assim, reservada, enfim, uma das dinâmicas que eu propus, porque cada grupo é de um jeito, eu não trago as mesmas dinâmicas do jogo, enfim, não. Então, eu vou sentindo o grupo e vou trazendo as dinâmicas, né. Então eu tive que fazer um estudo imenso, que tipo de dinâmicas a gente pode aplicar, né, com determinadas pessoas. Essa moça deu uma aula de capoeira, que, assim, todo mundo parado olhando a arte dela. Então, assim, esse é um outro ponto. O game tem psicologia, tem arte, tem os designers trabalharam, né, na composição do game. Então é um tabuleiro físico de 3x3, em que tem peões do tamanho de entendeu, assim, os peões em que as pessoas conseguem manipular ele no tabuleiro. Então é um tabuleiro grande. Então, assim, é uma brincadeira, é um jogo, tem humor, tem dinâmicas, e as pessoas acabam, assim, se descobrindo. Então, assim, tá nesse grupo os idealizadores, Maria Lúcia Zornig, né, Lúcia Carla Zornig. Então, assim, é uma turma que pensou isso. E, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu acho que é isso, a gente hoje está buscando formas, sabe, para integrar times, para lidar com determinados temas, por exemplo, a resistência. Nesse game, a gente trabalha diversos temas, mas vamos pensar uma empresa específica, uma instituição de educação, tem a vontade de trabalhar, tem vontade de precisa trabalhar determinado tema, o game pode ser adaptado. Então, a gente traz as pessoas para um outro ritmo. E essa questão do ritmo, Gi, eu tenho falado muito nas mídias também, né? A gente precisa conhecer o ritmo da gente, a gente precisa ser um pouco mais condescendente, sabe? Se apaixonar um pouco mais pela gente, como você falou do hiperfoco, da gente se hiperfocar em quem somos. E o game traz isso. Então, é uma expedição consciente. Eu li o livro, eu li o livro do Marcelo Gleiser falando dessa descoberta do universo consciente. Quando eu li aquele livro, eu fui assistir até a palestra dele de abertura no Brasil, lançamento no Brasil, falei: "É isso", sabe. Então eu falo muito dessa diversos teóricos que estão aí, né, cientistas, enfim, que estão nos convidando a isso. E no game tem tudo isso. Então é uma pesquisa muito grande, inclusive, né. Então ele vai ser lançado esse ano, ainda no primeiro trimestre, aí nós vamos ter ele online, as pessoas vão poder jogar online. E as caixinhas também, quem quiser jogar em casa, também nós vamos estar disponibilizando isso. Que legal, quero muito. Dani, eu acho fantástico, sabe, que esses dias numa conversa aqui com a equipe, falando disso para eles, a gente tá nesse papo, assim, e aí que a gente tem que tomar consciência, eu usei bem esse termo de que cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa é um universo. Nós temos muita coisa, e você sintetizou isso exatamente no jogo, né? Porque você trouxe o jogo, você construiu aí um espaço sideral aí com planetas que são, Isso você né? Que são coisas, cara, incrível. E só que a gente só consegue tomar consciência e respeitar o tamanho do universo que é o outro se a gente tiver consciência do tamanho do nosso, né? é Não isso aí. tem nada, assim, eu já citei isso em diversos momentos, que assim, eu amo a Clarice Lispector, porque tem horas que ela escreve, assim, ela, ela coloca uma construção numa frase, ela escolhe palavras tão bem que ela consegue te transmitir um sentimento, algo que ela entendeu, que ela observou isso dentro dela, porque ela não tem como fazer essa construção se ela não tivesse realmente observado aquela dor, aquele sentimento, aquilo surgindo dentro dela ou no outro que seja, mas ela teve que observar isso, né, para ela conseguir construir profundidade. E aí
a gente também é assim, a gente não consegue dar para o outro algo que a gente ainda não conseguiu observar dentro da gente, ou que a gente não Não, adquiriu musculatura para observar. Então, você não. conseguir trazer isso em muitas camadas, óbvio, mas tem muitas camadas. Então, é isso aqui, olha, é um universo, a gente tem esse universo de coisas dentro da gente, nós somos esse universo. E aí, a hora que você vai se vulnerabilizando e vai contando as histórias, a gente consegue também reconhecer o tamanho do universo do outro, né? É Isso. só se reumanizar é maravilhoso, né? Reconectar isso, né? A gente se reumanizar de novo, né? Porque nós estamos perdendo essa capacidade de entender a humanidade, né? A gente quer que a pessoa responda o WhatsApp na mesma hora que a gente mandou, não interessa se ele é um ser humano que precisa comer, dormir, não faz diferença, a gente quer ser respondido na mesma hora, uma epidemia de ansiedade assim, crescente, porque a gente está perdendo a capacidade de olhar para dentro da gente e para o outro com empatia mesmo, né? O que fantástico, que Isso. ferramenta incrível. E, Ferramenta inclusive, incrível. né, Gi, até você falou aí no começo, né, porque a gente estava desenvolvendo game, e aí por coincidência, li uma reportagem no New York Times, de um evento que ia haver em Doha, em que estava aliado à saúde e à arte, né? Então, assim, o game envolve arte, porque tudo tem arte no game, inclusive, né? E aí essa questão de saúde é isso, né? Que nós, até o R1 agora, nós vamos, NR1, né? Nós vamos ter que estar preparados para isso no mercado e falando de saúde dentro das empresas mesmo, né? E aí eu falei, eu vou me inscrever, né? Tinha que passar por uma seleção para levar suas ideias para esse evento em Doha. Falei, vou me inscrever, imagina se eu vou passar, né? E não é que passei. Assim que você foi parar no Catar, então, foi para esse Então, evento. foi. E aí tinha de tudo. Empresas, tinham escolas, tinham hospitais, tinham museus, falando da arte aliada à saúde, o quanto que isso ajuda. E aí eu fui apresentar o game. E as pessoas, assim, teve uma repercussão bem legal. Até hoje eu estou me comunicando com pessoas, até o Museu do Louvre de Abu Dhabi perguntou se ele já estava à venda. Porque, Museu do assim, Louvre. porque, assim Incrível. os espaços hoje de arte, eles estão se expandindo também com essa questão da consciência, porque arte é saúde. Então, você está brincando num game, onde a gente traz sabe, tem o belo no game, porque assim, as cores, as formas. Então, assim, o peão que as pessoas jogam fisicamente no game, assim, a design, a Cláudia Assad, ela foi muito feliz. Então, assim, tem toda uma questão de arte. E isso, né? Por que as empresas hoje falam de ter ambientes menos ansiogênicos? Tem um espaço, inclusive, para você sentar e escutar o teu mantra, sabe? Pega o teu café e vai lá sentar, escutar uma música. É isso. A arte está presente em tudo. E assim foi muito legal. Eu me surpreendi também com a aderência, né, do tema para né, no exterior. E o mundo inteiro está pensando em game, né? Então, essa questão individual de trabalhar as pessoas no individual, eu particularmente acho que é um movimento, vai continuar com certeza, mas trabalhar em equipe, trabalhar temas em conjunto, sabe? Não, a ambiência faz diferença, faz diferença. Uma pessoa Faz. sozinha tentando mudar o ambiente, ela pode até conseguir, mas a que custo? Então, quando a gente faz uma construção dessa no ambiente com várias pessoas, mais rápida a mudança, né? Ela Sim. acontece mais rápido, ela acontece mais com uma base mais sólida também, né? E não tem outro jeito, não tem outro jeito. Hoje de manhã a gente discutindo aqui as novidades do chat GPT, de inteligência artificial, que agora tem um operador que você consegue dar tarefas e tal. E é muito rápido. Assim, a gente tem visto a tecnologia avançar numa velocidade absurda, absurda. Sim. E o que vai fazer realmente a diferença é nesses
se as pessoas conseguirem se rehumanizar e se reconectar entre si mesmo, para essas construções de equipes saudáveis, né? É O isso. tempo todo eu escuto pessoas reclamando de falta de mão de obra, de gente que não quer trabalhar, e aí eu escuto umas coisas assim que tem hora que eu fico com vontade de questionar a pessoa, mas eu falo assim, não dá, a gente tem que escolher as lutas que a gente vai lutar, né? Porque não dá para lutar todas. Não, não Então, dá. tem hora que você fica assim, porque eu tenho vontade de falar assim, como é o ambiente do seu negócio, né? Será que a pessoa está escolhendo viver de Bolsa Família para não trabalhar com você? Será que o ambiente da sua empresa é um ambiente saudável? Você está conseguindo mostrar para essa pessoa o que você está construindo nesse negócio? Porque às vezes eu até conheço empresas que têm feito muitas e muitas melhorias, mas não adianta só fazer, você tem que realmente fazer com que as pessoas em volta entendam, acompanhem o que está sendo feito, elas têm que se sentir inseridas nisso. Então, como que está a cultura dessa empresa? Como que está as relações de liderança, liderados? Isso está bacana, está saudável? Já eliminou assédio dentro da empresa? Está pagando com um salário que a pessoa consiga pagar as contas básicas de vida? Então, tem vários questionamentos que têm que ser feitos, óbvio, né? Mas o que eu vejo é que as empresas, não é só, óbvio, a gente tem que ofertar um salário digno, com certeza, tem que ter um salário digno, mas não é só o quanto se paga, né? É colocar um ambiente onde as pessoas possam se sentir confortáveis, onde as pessoas vejam como crescer, como evoluir como pessoas, né? Além do profissional, né? Elas sintam que elas estão construindo algo ali junto com a empresa, né? Então, eu tenho vontade, tem hora que eu falo, hoje mesmo passei por isso aqui, né? Teve uma falou assim, ô meu pai, que eu fiz, que foi essa frase mesmo, se a pessoa, um casal deixou de trabalhar para viver de Bolsa Família. Aí eu fiquei assim, mas que condição será que esse casal trabalhava? Então, nós como líderes, como gestores, como empresários aqui, a gente tem que assumir essa responsabilidade de construir ambientes mais saudáveis, né? Financeiramente, mas também Sim. emocionalmente, mentalmente para os funcionários, porque senão não tem. Essas novas gerações estão vindo aqui para mostrar para a gente que o jeito que a gente fez não foi legal. O jeito que a gente construiu precisa ser repensado. Tá todo mundo doente, Dani, não é assim? Eu fico É. pensando nisso, tem que repensar. Se está todo mundo doente, por que eu estou batendo no peito falando meu tempo aqui? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que fazer não sei quantas horas, não recebia nenhum real. Poxa vida, que bacana que era, hein? E você gostava? Você gostava? Eu Era acho que saudável? é um Não é? momento de reavaliação, sabe? Acho, Então, acho que a gente assim, tem que chegar num acordo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas a gente tem que chegar num acordo de aceitar que algumas coisas a gente precisa melhorar mesmo dentro dos nossos negócios, né? A gente tem que sim, melhorar dentro das nossas equipes, dentro das nossas relações, como essa família. Olha que maravilhoso. Você imagina que a base principal da nossa vida é a família que está disposta a jogar e ouvir, contar as histórias. Incrível, que incrível. foi sensacional, assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o game está muito em consonância com o momento que a gente está vivendo. A gente precisa ser Sim. disruptivo, sabe? Dani, nessas E famílias com tanto problema de sucessão, né? Olha que incrível você conseguir desfazer essas barreiras, né? é Integrar essas gerações. exatamente, exatamente. Essa é uma das frentes que, assim, eu trabalho muito com sucessão e trazer uma ferramenta que possa, sabe, não ficar focado na questão da sucessão, mas trazer, através de um game, a individualidade e a presença do coletivo ali, né, do grupo, como um grupo que vai levar isso adiante, né, falar de perenidade de negócio. Gê, nessa altura da minha carreira, eu realmente, assim, eu tô apaixonada pelo game Ai, eu imagino. e com fundamento, sabe? Ele tem muito fundamento.
E é muito tempo, né, de experiência mesmo, né? Então, conseguir colocar isso de um jeito leve, lúdico e profundo está sendo muito legal. Que a gente jogue bastante e consiga se reconectar, né? Eu espero que isso aconteça, assim, que o jogo chegue para muita gente, que o Reconecta aí alcance muitas e muitas pessoas, porque que ferramenta incrível mesmo. Dani, e o que você falou que ele tem 4 módulos, é isso? Então, o game é o primeiro módulo. Me fala um É o pouquinho primeiro das ano. outras etapas. O segundo módulo, eu falo de autoestima. Porque esse é um ponto em que, na experiência que eu tenho, né, olhando tanto para as empresas quanto para os indivíduos, de uma forma geral, a ausência da autoestima, que muitas vezes vem devido ao não conhecimento de quem se é, sabe, e das dificuldades que se tem, eu mergulho, né, junto com a Lúcia Carla Zoring, para realmente falar deste módulo trazendo isso com uma profundidade que ele merece, sabe? Então, a gente trabalha com diversas ferramentas, inclusive as ferramentas sistêmicas, constelação. Então, tem toda uma fundamentação nesse módulo, sabe? Esse é o segundo módulo. O terceiro módulo, ele vem com uma abordagem do reconhecimento de quem se é. E nessa dinâmica também a gente traz muita sistêmica, mas é um trabalho que é realizado com cavalos. Os cavalos, não sei se é de conhecimento ali do nosso telespectador, né, de teu, né, também, Gi, mas o cavalo, a frequência vibracional do cavalo é muito maior do que do ser humano. E existem formas terapêuticas, inclusive, né, dos cavalos com as crianças, cavalos lidando com pessoas doentes em hospitais, por exemplo, no Brasil e fora. E aí a gente traz os animais para esse módulo para uma questão de reconexão consigo, mas no reforçar a autoidentidade, a autoliderança que a gente tem que ter para lidar com o mundo como ele se apresenta. Legal. Sabe? E o quarto módulo é o módulo da espiritualidade. Nesse módulo, a gente traz várias pessoas de diversas crenças para falar sobre isso. E é um mergulhar tranquilo. E tem casos que a gente até traz o game para a gente jogar em cima disso, sabe? Mas o programa todo, então ele tem 4 dias, né? E a gente ou apresenta ele fechado, 4 dias direto, ou em módulos, né, para as empresas, enfim. Mas ele começa com game, nesse sentido da gente desconstruir um pouco, sabe? Como é que a gente vai falar de determinados temas se a gente não encontra a gente antes disso, entendeu? É isso. É isso. Se eu não sei onde eu estou, como é que eu vou saber para onde eu vou, né? A gente começa olhando Exatamente. para o agora, para quem nós somos nesse momento, né? Onde estamos da vida, né, Dani? Que bacana. E aí, Então, tem várias possibilidades. Dá para a gente contratar, de repente, só para fazer a ferramenta para a gente jogar o game com as lideranças, com a equipe, e aí definir, por exemplo, quem que vai para os outros módulos? Só Sim, algumas peças-chaves, né? Pode ser feito assim, né? Você tinha sim, sim, comentado sim, algo sim. assim comigo, né? Então, a forma como a gente idealizou, ele é extremamente adaptável à demanda e à necessidade, né, do público, da empresa, né, dos grupos. Né? E, assim, tem cidades que têm se mobilizado para levar o programa, sabe? Entre amigos, entre pessoas, né, conhecidas, para que realmente as pessoas possam estar mergulhando nisso, que eu entendo como sendo mais que um nome de um programa de desenvolvimento, sabe? Eu acho que é um movimento de mundo. A gente tem que falar de reconexão. Primeiro com a gente e depois com os outros. Ser os outros sendo da família, os outros sendo da empresa, enfim, amigos, enfim. Eu acho que esse é uma pegada do mundo atual, sabe?
É uma demanda de mundo. A gente precisa se reconectar. Do prazer É. de sentar na frente de um filho ou de um funcionário, de um colega de trabalho e tomar uma água, mas é realmente estar presente ao tomar aquela água. É de escutar, inclusive, a respiração do outro. Porque é isso. Muitas vezes a gente não consegue perceber nem a nossa, quiçá do outro, né? Então, é isso. Então, eu acho assim, é mais que um movimento. Então, quando eu falo de desenvolver lideranças, quando eu falo sabe, de estar desenvolvendo os jovens, a gente também tem um programa muito grande aqui para desenvolver os jovens para o Brasil, né? É um trabalho social. Então, assim, é isso. Mas, antes de tudo, a gente precisa... Onde é que está o ser humano nessa história toda? Onde está você? No aqui e agora. O passado já foi. O futuro, entendeu? Está lá. Agora, não vai haver futuro se a gente não olhar para o presente, se a gente não estiver com a gente. É isso. Ai, Gi, adoro falar com você. Que bom, que bom. Porque se depender de mim, vai falar muito. Porque a gente tem tanta coisa, eu gosto tanto de te ouvir e aprendendo contigo cada vez, assim. E que incrível, que incrível. Desde o primeiro momento que você me falou do Reconecta Aí, eu já fiquei muito, assim, curiosa para ver acontecendo. Eu sou aqui uma entusiasta mesmo do autodesenvolvimento, da autorresponsabilidade. Acho que a gente tem que chamar para a gente mesmo a responsabilidade de se reconectar, de entender que dá para melhorar, de que dá para construir relações mais saudáveis em todos os aspectos da nossa vida. E aí, só que muitas vezes, eu já te disse isso até num outro momento, no momento nosso de você no assessment comigo, que eu já te disse isso, inclusive, que é muito bacana, porque às vezes a gente começa a jornada sozinho e a gente fala assim, tá, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui. Mas como é que eu faço isso? Que você fala assim, ah, mas tem um problema aqui nessa área, aqui nesse outro campo. Tá, e o que eu faço? Como que eu dissolvo isso aqui? Como que eu... E às vezes a gente falta essas ferramentas mesmo, a gente fica perdido, né? E aí, sozinho, muitas vezes a gente não anda. A gente chega num lugar ali que você parece que daqui eu não consigo mais me desenvolver. Por mais que você leia, por mais que você estude. E aí, quando vê uma ferramenta dessa, que é leve, que é prazerosa, que a gente consegue falar com todo mundo. Porque tem uma Atinge coisa todo também... mundo. porque tem uma coisa também que eu acho que é um problema que os intelectuais vão adquirindo muito conhecimento, tem muito estudo, e aí o vocabulário fica rebuscado, aí não sei o quê. E aí a gente não consegue se conectar com todas as pessoas, assim. A gente, às vezes, fala para a gente mesmo, né? Sim. Olha que eu já estou até me colocando aqui como intelectual, mas assim, a gente fala para os mesmos, para os pares, e às vezes as pessoas estão em outros momentos de vida, estão em outros... E aí, cara, não reverbera dentro dela. Então, você construiu uma ferramenta extremamente democrática, coloca todo mundo, Foi traz isso, todo gente. mundo para a mesma frequência e fala daqui para onde a gente vai. Cada um vai dar os passos que consegue, mas coloca todo mundo assim do mesmo nível, conversando, dialogando, se abrindo. Então, é fantástico, fantástico. Não vejo a hora de participar de um. Já estou organizando rodada aqui em Goiânia. Hoje mesmo tive uma conversa sobre isso, depois te conto. Para a gente trazer você para cá, para a gente jogar muito e levar, reconectar aí para o mundo, porque tô contigo. É o momento, esse é o momento. A gente tem Eu acho que que... é um movimento de mundo mesmo. É, A gente precisa falar disso. precisa. Minha querida, como sempre é um prazer tê-la aqui. A gente pode deixar seus contatos para quem quer saber mais do Reconecta Aí, tem um grupo, tem uma empresa, quer levar isso para lá, já pode fazer contato contigo, né? Você já está levando para dentro das empresas, não é isso? Sim, sim, sim. A maior parte das aplicações, né, dos jogos que houveram já, foram dentro de empresas. Mas, enfim, as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, entre em contato com a gente,
através do meu site, o www.danielaleludac.com.br, e o meu WhatsApp é 41999796323. Estou à disposição. Muito bem, a gente vai deixar os contatos aqui na tela. E se você que está assistindo aí, ficou com a gente até aqui, for com vontade de participar de um game desse, me chama aqui, deixa no comentário, vamos fazer um grupão, a gente traz a Dani, a gente encontra um lugar no meio do caminho, né? E vamos fazer rodadas assim, para que a gente Eu possa participar disso. gostaria muito de ter esse feedback do pessoal de Goiânia. Não só Feedback de Goiânia, né? vocês, Vamos fazer uma rodada empresários. em Goiânia, uma rodada em São Paulo, vamos levar para o mundo. Semana passada eu Vamos, rodei né? 4.800 km em uma semana, dou conta. Vamos levar para o Brasil e para o Vamos lá. mundo. Vamos lá. Minha querida, muito obrigada. Sou muito feliz de tê-la aqui comigo mais uma vez. Desejo muito sucesso nessa tua jornada, que o Reconecta aí encontre cada vez mais e mais pessoas dispostas a fazer essa expansão de consciência para que a gente faça esse movimento virar uma grande revolução, né? Que não tenha mais volta. Obrigada. Você quer deixar a última mensagem aqui para quem ficou com a gente até aqui? Eu acho que para as pessoas que ficaram até aqui com a gente, né? Eu acho que o que você está percebendo de mundo deveria ser dividido com outros. Eu acho que, mais do que antes, a convivência com as pessoas, a troca de experiência, como você faz, eu acho que é disso que o mundo está precisando. A gente reunir, sabe, para trocar impressões. E não é só com pessoas que a gente concorda, é isso. Não. O mundo está... um mundo... eu, particularmente, nós estamos na melhor época da história da humanidade, mas a gente precisa aprender, se reconectando, a entender tudo o que está acontecendo. Perfeito. É isso. Gratidão! Até a próxima, hein? Tô aqui. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Grata por ti, por essa aula. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Deixa aqui nos comentários se quer participar também do Reconecta aí. Vamos, tô falando sério, vamos preparar aí grupos para a gente participar disso, trazer a Dani para a gente jogar, fazer essa expansão de consciência juntos. Bora elevar a nossa mente, elevar nossas ações, nossas palavras, elevar nossa vida, né? Porque o caminho é esse, de elevação. Muito obrigada, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse game, que faz sentido. Leva para sua equipe, vamos fazer essa expansão juntos. Conta com a gente. Beijo, até a próxima.